Mais uma vez, cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, quero convidar todos a abrirem a palavra do nosso Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Faremos a leitura dos versículos 15 a 23. Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 23. Está a sequência ao Sermão da Montanha que estamos pregando. Todos encontraram? A palavra do nosso Deus diz assim: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros? Ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus eterno e glorioso, nós te louvamos, Pai, pela oportunidade desse dia. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio de podermos estar diante de Ti, ó Deus, e entre muitos irmãos, para poder observar a Tua santa, perfeita e preciosa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento, dê-nos o real discernimento das Tuas palavras, a real compreensão das coisas aqui escritas, daquilo que o Senhor mesmo proclamou quando esteve aqui entre nós. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a aplicar as verdades santas e perfeitas da Tua palavra nas nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado. Ajuda-nos, Pai. Faz de nós um solo fértil para a plantação do Teu Evangelho. É assim que oramos humildemente e te agradecemos desde já por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos chegando agora, ao final do Sermão da Montanha, o maior sermão proferido pelo Senhor Jesus Cristo. Estamos agora nos momentos finais. Acredito que, se Deus permitir, na próxima semana encerraremos ele. E Jesus nos fez muitos importantes ensinos. Tá? Muitos temas de fundamental importância foram apresentados pelo Senhor Jesus Cristo no seu sermão. Nós tivemos a oportunidade de discorrer sobre alguns deles, na verdade sobre todos eles, mas sempre falta alguma coisa, porque a palavra de Deus ela é extremamente densa e perfeita, a ponto de que nós dificilmente vamos chegar à compreensão máxima de cada detalhe. Mas, especificamente, o Senhor nos ensina 3 formas de relacionamentos. O Senhor nos ensina 3 formas de como nós nos relacionamos nessa vida. Nós nos relacionamos com nós mesmos, nós nos relacionamos com o próximo e nós nos relacionamos com Deus. E no Sermão da Montanha, Jesus ele descreve vários temas
nos ensinando como um cristão verdadeiro deve aplicar esses 3 relacionamentos em sua vida. Observe que todo mundo faz esses relacionamentos. O ímpio, ele se relaciona com ele mesmo. Ele se relaciona com o próximo. Ele se relaciona com Deus. E quando eu digo ele se relaciona com Deus, não é que ele tem uma intimidade, que ele ora, que ele busca a Deus. Mas o seu relacionamento com Deus é de afronta. Ele afronta a Deus em todos os instantes com seus pecados. Bem, o Senhor nos ensina como devemos andar e nos relacionar nessa vida para a glória de Deus. Primeiro, ele nos ensina o relacionamento com nós mesmos. Como nós nos enxergamos. Como o ímpio se enxerga. E qual o padrão correto, bíblico e santo de que nós devemos olhar para nós mesmos. Bem, você olha para você mesmo, reflete sobre sua vida e você pensa: eu sou autossuficiente. Eu não dependo de nada nem de ninguém. Eu tenho direito, eu sou sempre injustiçado. Bem, é assim que o ímpio olha para si mesmo. O Senhor Jesus nos ensinou, no comecinho do seu sermão, foi a primeira coisa que ele nos ensinou, que aquele que ele transforma com o seu Espírito Santo, aquele que ele habita com o seu Santo Espírito e faz enxergar as verdades do reino de Deus, a primeira coisa que esse homem faz é olhar para si mesmo e pensar: miserável homem que sou. Eu sou totalmente perdido. Eu sou um pecador terrível. Eu peco em todos os instantes. Quando eu penso, quando eu falo, quando eu ajo. E agora? Então, o Senhor Jesus nos ensina que o nosso relacionamento com nós mesmos, um relacionamento saudável com nós mesmos, começa quando nos enxergamos como totalmente necessitados. Como mansos, ou seja, não orgulhosos. Esse é o primeiro relacionamento. Só assim nós podemos nos dirigir aos 2 outros relacionamentos importantes. Com o nosso próximo e com Deus. É de fundamental importância que possamos ter a nossa autoimagem bem nítida à luz das Escrituras. Segundo, o segundo relacionamento que o Senhor Jesus nos apresenta de como devemos proceder nessa vida é o relacionamento com o nosso próximo. Como devemos proceder nesse mundo? Bem, o ímpio, ele procede nesse mundo pecando e fazendo coisas de desagrado a Deus. Ele age com o próximo de forma afrontosa. Se ele não tiver o que extrair de você, ele lhe dará desprezo. Mas como nós devemos proceder com o próximo? O que é que Cristo nos ensina? Bem, o Senhor Jesus nos ensina que aqueles que foram transformados por Cristo, eles foram feitos sal e luz. Eles são o sal preservador de um mundo podre, de um mundo que está em podridão, em estado de putrefação. Então o sal ele serve para preservar e também para dar sabor. E ele foi feito luz, luzeiros, para iluminar esse mundo que está em trevas. Veja, mas ele só pode ser sal e luz se antes ele foi transformado e se enxergou como alguém necessitado. E agora ele olha para os outros e pensa: eles estão no mesmo estado que eu. Eles só não perceberam isso. Por isso que nós agora devemos ser sal e luz. Mas onde aprendemos os padrões corretos de como agir no mundo para ser sal e luz? O Senhor nos ensina. É na lei de Deus. São as normas que o Senhor nos entregou para que possamos viver para a glória dele e ser sal e luz nesse mundo. Mas o Senhor ele não só disse olhar na lei de Deus e pronto. Ele nos ensinou a entender a lei de Deus. Você só pode compreender a lei de Deus olhando para o Deus criador da lei. Olhando para o legislador santo que fez tudo. E aí começamos a compreender que os padrões de Deus são muito, mas muito mais excelentes do que o que pensamos. Não estão apenas no campo visual exterior, mas o Senhor, ele sonda os nossos corações. Ele sabe os nossos pensamentos. Ele sabe a palavra que ainda diremos. Então, quando nós começamos a seguir os seus passos, podemos ser sal e luz nesse mundo. E ele nos dá uma regra de ouro prática, que também deriva de sua preciosa lei.
Se você observar comigo, no versículo 12 de Mateus 7, do texto, ele diz o seguinte: portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Por quê? Porque esta é a lei e os profetas. O que é o resumo da lei e dos profetas? É amar a Deus acima de todas as coisas, um relacionamento perfeito com o Pai. E amar ao próximo como a nós mesmos. E observe que esse padrão não é o que os outros fazem com você que você faz a eles de volta. Não, é o que você olha para você mesmo, a sua autoimagem, como é que você quer que os outros lhe tratem, assim trate os outros. Essa é a regra de ouro ensinada para os relacionamentos. E o Senhor também nos apresenta outras tantas regras, tantos ensinos, como o cuidado que nós devemos ter com julgamentos impiedosos, com julgamentos temerários. Tudo isso é de extrema importância para a gente compreender como olhamos para nós mesmos, como olhamos para o próximo e nos relacionamos com ele, mas também como nos relacionamos com Deus. Como eu digo, me relacionar com Deus, se eu não vivo debaixo dos seus padrões, se eu desprezo os seus ensinos, os seus conselhos, os seus caminhos, se eu desprezo os caminhos daquele que diz que nos guiará pela porta correta, pelo caminho correto, que é a porta estreita, que é o caminho estreito e apertado, que conduz à salvação. Agora nós podemos ver o terceiro relacionamento que nos é ensinado. O que Deus requer de nós. Como nos relacionar com Deus implica em fazermos essa pergunta. O que Deus requer de nós? Ele quer de nós aquilo que Ele projetou antes da fundação do mundo. Ele nos projetou para adorarmos a Ele, para glorificarmos o seu nome e para nos alegrar nele. Portanto, o que Deus requer de nós é uma verdadeira adoração. É uma verdadeira santidade. Para fazer essas coisas, necessitamos de verdadeira adoração e santidade. Para poder glorificar a Deus e nos alegrar nele. Agora, como Ele requer isso de nós? Como Deus requer isso de nós? A verdade, meus irmãos, é que Deus, Ele sonda os nossos corações. Então, Deus não quer uma adoração externa, hipócrita, fingida. Uma adoração apenas visual, onde as pessoas vão para a igreja, sentam ou cantam louvores, mas não se preocupam com o que Deus requer de nós no nosso dia a dia, na nossa vida prática. Ele quer uma adoração prática, mas Ele quer um coração puro. Para viver uma vida santa com Deus, devemos lembrar sempre dessa verdade. O Senhor sonda os nossos corações. Deus não vê como o homem vê. Ele vê o interior, o homem vê apenas o exterior. Agora, o mais incrível e perfeito de tudo isso é que o Senhor nos ensina que aqueles que foram feitos pobres em espírito se veem como necessitados. Aqueles que choram e lamentam pelos seus pecados são aqueles mesmos das bem-aventuranças que o Senhor purifica os corações com seu Santo Espírito. Ou seja, Ele mesmo se encarrega de purificar os nossos corações e de nos elevar a Deus, de nos elevar a Ele mesmo em santa e verdadeira adoração. E aí, só então, que o Senhor Jesus revela essa incrível, majestosa verdade. Como Deus, então, não nós nos relacionamos com Deus, mas como Deus se relaciona conosco. A verdade é que Ele nos adota como filhos. E o Senhor nos ensina a orar: Pai nosso que estás no céu. Então, todos esses três relacionamentos, eles compõem a vida cristã. Eles compõem a vida cristã. Não tem como existir um cristianismo autêntico sem estar inserido, imerso nessas verdades. Que devemos ter uma visão correta de nós mesmos, de pecadores regenerados, necessitados, carentes. A visão correta de como proceder com o mundo, amando o próximo como a nós mesmos, para a glória de Deus. Isso não é feito por merecimentos ou por trocas
mas porque Deus é bom e misericordioso, nós devemos ser também. E nos relacionando com Deus com total devoção e pureza. Mas alguém pode pensar, todas essas coisas são extremamente difíceis. Como amar o próximo que só tem me feito mal? Como eu poder me enxergar corretamente se eu quero todas as coisas desse mundo? Se eu almejo ainda algumas coisas que não me são lícitas mais, mas que me enchem os olhos? Bem, o Senhor Jesus Cristo também nos confere essa verdade. Aquele que necessita de graça para uma vida santa, ele deve pedir, buscar e bater. Em Mateus 7,7, ele escreve: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo que pede recebe, todo que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Então, aquele que deseja viver uma vida cristã, um cristianismo autêntico e saudável, deve pedir a Deus todas essas coisas. Isso é o resumo do Sermão do Monte. É um resumo bem resumido, que estamos há meses verificando os textos bíblicos e vendo o quão profundos eles são. Mas alguém poderia pensar, bem, depois de um grande, elevado ensino como esse, aqueles que estão acostumados com o meio evangélico moderno poderiam pensar que Jesus agora faria um apelo emocionado, né? Venha, aceite a Jesus, aceite-me como seu Salvador. Como muitas igrejas fazem por aí. Chegou a hora de você não negar diante dos homens, senão ele te negará diante de Deus. Não é isso que acontece. Obviamente, esse não é o padrão de excelência, de perfeição do ensino do nosso mestre. Pelo contrário, ele nos faz mais dois grandes alertas. Esses dois grandes alertas são muito importantes, meus irmãos, para a nossa vida, para a nossa caminhada na fé. Porque eles estão diretamente ligados àquilo que vamos absorver como ensino para poder praticá-los. O Senhor faz esses dois grandes alertas no final do seu sermão. Isso deve ser de grande importância para nós. Vejamos o que está escrito. Em primeiro lugar, temos o perigo dos falsos profetas. Vejamos o versículo 15, que Jesus diz: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Aqui no versículo 15, Jesus ele faz um alerta importantíssimo, prático para as nossas vidas. E esse alerta, à medida que os anos, os séculos, os milênios passaram, ele só se intensifica cada vez mais. Pois são muitos os falsos mestres, os falsos profetas que têm se levantado, fingindo ser povo de Deus e arrastando muitos para a condenação com seus falsos ensinos, com seu falso cuidado, com o falso evangelho que é pregar. Versículo 15, Jesus começa com esse alerta: cuidado. Essa palavra, que forte, cuidado. Fiquem alerta, estejam precavidos com isso. Esse alerta de cuidado é um alerta bondoso do mestre que sabe todas as coisas. Ele mesmo havia dito, ele mesmo disse posteriormente, Mateus 24, surgirão muitos falsos profetas e falsos mestres, e se possível eles enganarão até os eleitos, falsos cristos e falsos profetas. Se possível, mas não é. Portanto, acautelem-se quanto a isso. Tomem cuidado, porque esses homens vêm para fazer o mal. Vocês devem aprender a reconhecer e vocês devem aprender a combatê-los. Então não é de se espantar que existam falsos profetas. Que eles sejam muitos, talvez até a maioria daqueles que se dizem profetas. E profetas não são só aqueles que falam coisas futuras, mas aqueles que anunciam a palavra de Deus. Pastores, mestres. Por coincidência, mais uma vez, pelo menos da nossa parte, não da de Deus, lemos o texto de Timóteo com Paulo
dando várias instruções a Timóteo sobre como proceder de forma santa, ensinar a verdade com temor e sabedoria. Bem, vamos enxergar mais uma vez esse versículo 15 e compreender o que Jesus nos diz. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Jesus ele começa a dar características desses homens. Esses homens têm características. Afinal, aqui consiste a bondade de Deus. Eles existirão, mas o Senhor, em sua palavra, nos ensinará a distingui-los dos verdadeiros profetas. O Senhor nos ensinará a caminhar com os verdadeiros e não com os falsos, a rejeitar esses homens e a combatê-los, a dizer que eles estão errados e a pregar a verdade. Bem, primeira característica é que eles se apresentam como ovelhas. E a ovelha é aquele animal indefeso, puro, frágil, fofinho, né, que todo mundo tem um apreço. As ovelhas, normalmente, é o animal que Jesus usa para descrever a sua igreja. Tanto que aqui está a figura do pastor, aquele que conduz as ovelhas. Os falsos profetas, eles não vêm com uma cara furiosa. Talvez depois eles se revelem assim. Mas a princípio eles vêm como ovelhas, pessoas que querem fazer o bem. E Jesus apresenta que esses homens são hipócritas. Eles são fingidos. Eles fingem-se de ovelhas. Eles têm uma capa de pureza e santidade. Uma capa apenas exterior, coisa que ele já tinha combatido no Sermão do Monte. Quando combateu aqueles primeiros falsos profetas da época. Eles vinham com a atitude de atuação, como atores. Inclusive a hipocrisia e a atuação é característica desses homens. Gostam de muita cena, de muitas expressões, de muito blá blá blá, de muitas coisas, para ter uma ideia, uma cara de pureza, de santidade. Mas a verdade, que Jesus diz aqui, mas por dentro, eles são lobos vorazes. Eles têm uma capa de ovelha, eles se fingem de ovelha, mas debaixo da máscara, eles são o oposto disso. Na verdade, eles são os predadores das ovelhas. Eles são lobos vorazes. A gente tem um costume de dividir as coisas e o sermão, as mensagens bíblicas, e não perceber os detalhes, as nuances que Jesus nos ensina. Como está tudo colocado, posto com a intenção perfeita do Mestre. No versículo 6 desse capítulo, o Senhor Jesus tem nos ensinado o seguinte: não deem aos cães o que é santo, nem joguem suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Veja, Jesus nos ensina a nos acautelar dos homens ímpios mesmo, profanos, que eles podem pisar as coisas santas e depois se voltar contra nós, revoltados pelo Evangelho. Mas aqueles que estão dentro da igreja e que não são verdadeiramente santos, Jesus não chama eles de cães nem de porcos. Jesus chama eles de lobos. E se você bem conhece o reino animal, você saberá que os lobos são muito, mas muito, muito, muito mais perigosos que os porcos e que os cães. Certamente, o lobo ele é mais astuto, mais forte. Enquanto os outros, os mundanos, representados por cães e porcos, rejeitam o evangelho e ficam com raiva de vocês se vocês pregarem, a ponto de querer estraçalhá-los, os lobos, eles se infiltram na igreja como ovelhas, esperando apenas o momento certo para dar o bote. Esperando o momento certo para estraçalhar as ovelhas, para tirar a sua lã, comer a sua carne e vender a lã. Portanto, nós devemos estar atentos para essa mensagem importante de alerta. Aqueles que seguem lobos, o que Jesus está dizendo é o seguinte: se você segue um lobo nos ensinos,
Se a sua vida, a sua prática, o seu procedimento diário é baseado em ensino de lobos, é simples, você vai perecer. Vai chegar um momento em que você vai ser estraçalhado e você não vai ver de onde veio o seu mal súbito. Mas vai acontecer. Porque os lobos só podem fazer isso. Essa verdade vai ficar mais clara nos versículos seguintes. Então agora, devidamente alertados, o Senhor nos ensina a distinguir os lobos das ovelhas. Então como é que eu posso estar atento para saber se eu estou sendo pastoreado por um lobo ou se eu estou sendo pastoreado por uma ovelha de Cristo? Se eu tenho seguido o ensino de Deus ou se eu tenho seguido um ensino infame, diabólico, deturpado da Escritura. Versículo 16, o mestre diz: pelos seus frutos vocês o conhecerão. Pelos seus frutos os conhecereis. Um pastor verdadeiro, meus irmãos, uma ovelha real de Cristo, ele possui algumas características. Essas características, elas são as virtudes do fruto do Espírito Santo em suas vidas. Um lobo, um falso profeta não tem o Espírito Santo. Eles podem até manusear a palavra de Deus. Eles podem até estar na frente de uma igreja, mas nunca terão o fruto do Espírito. Um pastor verdadeiro, ele apresenta fidelidade em dois níveis. Ele é fiel a Deus quanto à sua prática de vida, e ele é fiel à palavra de Deus quanto aos seus ensinos, como Paulo ensinou a Timóteo a fazer. Seja fiel, estude, busque e pregue. Essa fidelidade não existe com os lobos. Eles não se importam se Deus se agrada do seu procedimento de vida. Eles não se importam se eles estão deturpando a palavra de Deus a seu bel prazer. Outra característica, virtude do Espírito, é a mansidão. A mansidão na Escritura não é só aquela pessoa calma, mas é a oposição do orgulho. Uma verdadeira ovelha de Cristo, ela não pode ser orgulhosa, mas ela deve ser mansa e reconhecer que tudo vem do alto. Que sem Cristo ela não é nada. Veja que isso já foi pregado nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos. Outra característica que nos ajuda a distinguir, a enxergar um pastor verdadeiro de um falso, é a simplicidade. Não há nenhum relato bíblico que os homens chamados por Deus para pregar a sua igreja, para levar muitos ao arrependimento, eram para ser adorados e viver em luxos. Pelo contrário. Eles foram chamados para ser simples. Homens simples, de procedimento simples, de vida simples. Vida simples não é vida miserável. É vida simples. Sem luxos, sem aparições. A sua vida, os seus ensinos devem visar a glória de Deus somente. Essa é a característica de uma ovelha de Cristo, de um pastor verdadeiro. Observe que os falsos profetas eles têm um procedimento oposto a esse. Mas Jesus continua. Versículo 16, a parte B do versículo diz assim: para ficar claro que esses homens são incapazes de apresentar coisas santas, Jesus diz: por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Será que é possível você ir num espinheiro e tirar uvas dele? É óbvio que não, porque o espinheiro não dá uvas. Nem os figos deliciosos não podem ser tirados de plantas venenosas, das ervas daninhas. Por isso que Jesus faz essa pergunta retórica. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Versículo 17, assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Isso é óbvio. Uma macieira, ela vai lhe dar maçãs. Mas você não pode esperar extrair um fruto bom, delicioso e saudável de uma planta venenosa. Você não vai ser alimentado, nutrido e fortalecido com um fruto podre ou venenoso. Você só pode ser alimentado e nutrido
com um fruto saudável de uma árvore boa para comer. Observe que esse foi o procedimento inicial no Éden. O diabo enganou Eva a ponto de ela achar que aquela árvore era boa, mas não era. E tomou e comeu do fruto, enganado por um falso mestre. Ele deu a ela a árvore que conduzia à morte, o fruto da árvore que conduzia à morte. Mas os pastores de Cristo conduzem a ensinos nutritivos e verdadeiros para a glória de Deus. Não para a própria glória, mas para a de Deus. Versículo 18. A árvore boa, ela não pode produzir frutos maus. Se a árvore é boa, você não vai esperar que ela dê frutos maus. Mas a árvore má, por outro lado, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Essa explicação é óbvia, está muito clara. Que cada árvore só pode dar o seu devido fruto, o seu próprio fruto. O Filho de Deus, de verdade, ele deve dar bons frutos. Eles são arrependimento, mudança de vida, santidade, bondade, paciência, domínio próprio, justiça. Esse é o fruto do Espírito, meus irmãos. Se alguém é nascido do Espírito, ele não só pode, como ele deve apresentar as suas virtudes. Porém, o falso profeta, o falso mestre, os falsos cristãos, eles não podem apresentar esse fruto, porque eles não são nascidos do Espírito. Eles só apresentam seus vícios pecaminosos. Manipulação. Observe como esses homens são sedentos pelo poder. E como eles fazem de tudo para manipular uns e outros, para dizer, o poder é meu, eu que decido tudo, eu que posso tudo. Observe como esses homens caminham, em segundo lugar, pela estrada do engrandecimento próprio. A vaidade deles é altíssima. Eles tomam o nome de Deus em seu favor. E ainda dizem, não toquem no ungido do Senhor. Também eles desprezam o bom ensino da verdade de Deus, da palavra de Deus. Eles não têm compromisso com a Escritura. Alguns são orgulhosos, outros, a sua infidelidade é na busca das riquezas, do enriquecimento. Outros cuidam de si mesmos, pastoreiam a si mesmos e as suas ovelhas vivem desgarradas. São muitas as facetas de um falso profeta. Em suma, meus irmãos, o que Jesus está nos ensinando aqui, quando ele diz cuidado com os falsos profetas, ele também está dizendo, ame a minha palavra, porque você só vai conseguir distingui-los se você estiver firmado na minha palavra. Você só vai conseguir perceber a diferença de um ímpio daqueles que fala bonito e emociona milhares de pessoas, quando você compreender a verdade do Evangelho. Quando você compreender, quando você amar de verdade os ensinos do Mestre. Você acha que é comum um pastor? Pode até acontecer. Ele ter milhões e milhões de seguidores no Instagram, de ímpios seguindo e aplaudindo e curtindo seus vídeos. É óbvio que isso não é comum. Ser aplaudido pelo mundo significa que você está dizendo que o mundo quer ouvir. E esse não pode ser o evangelho verdadeiro. De modo que qualquer um que diga uma coisa do tipo, você é o centro do coração de Deus, não pode ser recebido por você como um cristão autêntico, como um profeta de Deus. Porque o profeta de Deus lhe diz, arrependa-se, endireitem os seus caminhos, porque o Senhor está voltando. Creiam nele e sejam curados. Observe também que o Senhor, ele tinha pregado contra os julgamentos temerários e dito, olha, cuidado ao querer tirar o cisco no olho do seu irmão quando tem uma trave no seu. Mas agora, ele está nos ensinando a fazer um julgamento santo, não um julgamento temerário, um julgamento santo, consciente. Por isso devemos ter extrema cautela. Versículo 20 ele diz, assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. O que é isso, senão? Observem atentamente e distinguam o bem do mal, o certo do errado. Isso é um julgamento santo. Em que caminho eu vou seguir? É assim que saberemos se temos ouvido a voz de Cristo
ou a do diabo nos púlpitos de nossas igrejas. É quando passarmos a distinguir, não pelo que eu acho que é certo e que é errado, mas mediante a palavra de Deus, mediante os ensinos do Mestre, quem são ou não os verdadeiros servos do Senhor. No versículo 19, Jesus apresenta o fim desses falsos mestres. Esse fim é certo de acontecer. Ele diz: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Esse é o fim dos falsos mestres. Essa árvore má, ou lobo voraz, ele também perecerá. Ele também será condenado. Será cortada e lançada no fogo. A saber, o lago de fogo e enxofre. A saber, a segunda morte, a qual dela ninguém pode escapar. E lá haverá pranto e ranger de dentes. Nós devemos lembrar de duas coisas, estar com essas duas coisas vivas em nossas mentes. Primeiro, que já existiam falsos profetas ali. Na verdade, há muito tempo, mesmo antes de Cristo, já existiam falsos profetas. A Escritura nos relata. Mas ali, ouvindo a mensagem do Mestre, já existiam alguns. Tinham escribas, tinham fariseus, saduceus, sacerdotes, que ministravam diariamente no templo, mas que não conheciam ao Senhor da Aliança. Então, eles já estavam ali presentes e Jesus está denunciando eles também. Já estava alertando aquele povo, os humildes, que eles tinham um caminho correto a seguir, que eles tinham que rejeitar aqueles homens. E segundo, o outro alerta é que só podemos, a outra lembrança que o Senhor nos faz é que só podemos enxergar essas vãs sutilezas, às vezes não são tão sutis assim, mas alguns são bem sutis. A gente só pode enxergar essas vãs sutilezas se amarmos verdadeiramente a palavra de Deus, a palavra da verdade, a palavra que é viva e eficaz. A gente só vai enxergar esses erros se nós nos esforçarmos em nossos estudos, em nossa devoção, em atentamente ouvir o ensino do Mestre. Não é de hoje. Profetas como Oséias já tinham pregado que o povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, a grande mensagem por trás, na cautela com os falsos mestres e profetas, é, antes de tudo, uma mensagem de busque a palavra de Deus, compreenda a verdade para você ter um julgamento sólido na sua vida, para que você tenha uma visão nítida das coisas como elas são. Então, se você tem ouvido a voz de um falso profeta, é simples, fuja enquanto é tempo. Fuja enquanto esse lobo não devorar a sua alma. Porque se você é enredado pelos ensinos sutis e errados, logo mais você vai estar imerso em trevas erradas. E são muitos os que estiveram assim. Mas também se você tem ouvido um falso mestre, se você tem seguido um falso mestre, se você gosta, se você ama a mensagem dele, se ela é palatável, ela é deliciosa, se ela é boa de se ouvir, se ela é doce como mel, eu tenho uma notícia para você que não é boa. Esse é o segundo ponto da nossa mensagem. Não só existem falsos mestres, não só existem falsos líderes. A Escritura nos ensina que existem falsos cristãos. Então, aqueles que seguem falsos mestres e que baixam as suas cabeças para os seus ensinos, possivelmente eles também são falsos crentes. Eles são crentes enganados. Essa é a notícia. Não há só falsos profetas, há falsos crentes também. Eles podem ser, inclusive, pastoreados por pastores verdadeiros. Ou até por falsos mestres também. Não só existe falso cristão quando é pastoreado por um falso mestre. Existe falso cristão pastoreado em uma igreja séria por profetas verdadeiros de Deus. Vejamos o que Jesus nos alerta. Né? Ele faz esses dois grandes alertas nessa mensagem. Os falsos profetas
e os falsos cristãos. O perigo de estar seguindo o ensino errado e o perigo de estar vivendo enganado quanto à própria vida. Versículo 21, Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então Jesus aqui apresenta uma diferença entre professar uma fé, ou seja, dizer publicamente o que acredita, e viver a fé. São coisas diferentes. Professar e viver. Nem todos os professos, aquele que diz, eu sou cristão, eu acredito em Deus, eu sou membro de igreja, já me batizei, nem todos esses estarão no reino dos céus. Quem são os que entrarão no reino dos céus? Os verdadeiros salvos, meus irmãos, eles são reconhecidos como crentes professos, sim. Isso é fundamental. Quem crê e for batizado será salvo. E envolve professar a fé publicamente. Mas também, os verdadeiros crentes, eles possuem outra característica. Essa, particularmente, é uma das características que eu mais gosto. Como você define o crente? Eu defino um crente verdadeiro com essa palavra. O crente, de verdade, ele é obediente. A obediência, ela é o atributo do cristão verdadeiro. A obediência é o atributo do cristão verdadeiro. Então não adianta nada você dizer que professa a fé, que você é cristão, mas se sua vida é em oposição aos ensinos de Cristo. Se sua vida é de desobediência às ordens do Mestre. Então, existe uma verdade muito grande, impactante nesse texto. A verdade é que aquele grande dia, o grande dia do juízo de Deus, será também um dia de grandes surpresas. Será um dia de muitas e grandes surpresas. A verdade é que até a criação, meus irmãos, a criação anseia, aguarda esse dia, está ansiosa para a chegada desse grande dia do julgamento. Convido você a abrir Romanos capítulo 8, versículo 19. Romanos, capítulo 8, versículo 19, a palavra de Deus diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A pergunta é, por quê? Porque até a criação tem uma ardente expectativa e aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. O que é que faz a criação estar tão assim, apressada para que isso aconteça logo? Para esse grande dia, quando será dito para uns, vocês vão vir para a esquerda, para o fogo eterno, para os da direita, vão para o céu. Por que a criação aguarda tão ansiosamente isso? Versículo 20 de Romanos 8 está escrito: pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, até a criação foi exposta à vaidade decorrente do pecado. A morte por consequência disso. Como Jonathan Edwards diz, né, não é com alegria que o sol nasce todas as manhãs, para nós ou o mundo cometermos diversos pecados à clara luz do sol. A criação, ela geme e suporta angústias até agora por causa da desobediência, por causa da oposição da verdade de Deus. Então, se você não tem sido um filho de Deus obediente, esse é um momento oportuno para você voltar para os caminhos corretos. Para você trilhar o caminho apertado e estreito, da porta estreita que o Senhor nos oferece. Observe como muitos, não são poucos, tá? O texto diz que muitos farão isso. Tentarão convencer a Deus de que as suas obras lhes conferem salvação. Olha como eles viveram uma vida desobediente e enganada pelas coisas visuais externas que puderam observar.
Esqueceram de que o nosso Deus, sonda os corações. Versículo 22. Muitos, não são poucos, tá? Jesus diz, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Esse argumento será levantado por muitos homens. Eles terão a audácia de levantar esse argumento. Eu trabalhei, eu quero ser salvo, mereço. Mas nunca foi pelas obras. Sempre foi pela graça. Mas aqui tem muitas outras verdades implícitas. Eles dizem, olha, nós usamos o seu nome para grandes feitos. Como assim o Senhor nos conferiu grandes feitos e agora não seremos salvos? Nós profetizamos, nós expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. São coisas grandiosas, mas apenas aos olhos dos homens. O que é a profecia, o milagre, a expulsão de demônio para Deus? Senão que nada. Para Deus, o que é que tudo isso vale? Se eles são desobedientes. Observe que em momento algum é colocado em xeque. E Jesus não está dizendo, vocês estão mentindo. Vocês não fizeram isso. Não, isso não é colocado em xeque. Eles profetizaram, expulsaram demônios e fizeram milagres. Mas essas nunca foram evidências de uma verdadeira conversão. De um verdadeiro cristianismo. As evidências já foram apresentadas. Bondade, amor, paciência, justiça, longanimidade, misericórdia. Fruto do Espírito. Não existe a virtude fruto do Espírito expulsar demônios. A virtude fruto do Espírito profetizar. Não. Fruto do Espírito ele muda de dentro para fora. Essas outras coisas são consequência. Observe o que Samuel disse a Saul. Convido você também a abrir a sua Bíblia. No primeiro livro de Samuel. No capítulo 15, versículo 22. Primeiro Samuel, capítulo 15, versículo 22. O contexto aqui é que Saul estava apressado para fazer um sacrifício a Deus e Samuel não chegava. E o que foi que Saul fez? O rei Saul, o primeiro rei de Israel, ele sacrificou. Simplesmente ele pegou um animal e sacrificou, quando não era permitido a ele fazer isso. Ou seja, Saul tinha uma característica, que era de uma pessoa desobediente. Ele achava que o sinal pelo sinal era o que importava. Bem, é isso que Samuel diz a Saul, depois que ele chega e vê o estrago feito. Porém, Samuel disse, será que o Senhor, Deus, tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Será que Deus se alegra mais em ver você sacrificando um animal do que em você ser obediente à palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Esse princípio não é novo no cristianismo. A característica de um servo de Deus é que ele é obediente, é que ele é fiel à palavra de Deus. O que é melhor para a sua vida? Você obedecer à palavra de Deus? Ou você constantemente viver dobrando os seus joelhos e dizer, Senhor, me perdoa por esse pecado de novo que eu cometi. Eu fui desobediente de novo nesse ponto. O que Deus prefere? Que você se ajoelhe todo dia ou que você simplesmente obedeça e largue os seus pecados? A verdade é que o Senhor se alegra muito mais com a obediência do que com os sacrifícios oferecidos. O Senhor requer de nós arrependimento verdadeiro, mudança de vida verdadeira, pureza, santidade, obediência. Essa é a palavra que define um cristão. O Senhor requer de nós obediência. Para obedecer é necessário que você confie nele. É necessário que você esteja satisfeito nele.
sujeito à sua palavra. Observe a resposta que Jesus dará àqueles homens naquele grande dia, quando eles recorrerem dizendo que eu profetizei em teu nome, Senhor, Senhor. Eu expulsei demônios, fiz muitos milagres. Versículo 23, Jesus diz: então lhes direi claramente, eu nunca vos conheci. Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Essa é a resposta de Jesus. Senhor, Senhor, eu nem sei quem vocês são. Não é porque Jesus não tem o conhecimento de quem eles são. Porque Jesus nunca se relacionou com eles. Jesus não disse que eles estavam mentindo, que eles não profetizaram, não expulsaram demônios, não fizeram milagres. Essas não são evidências de um verdadeiro cristão. Jesus diz, eu nunca vos conheci porque vocês são desobedientes. Para que fique claro e todos lembrem, o próprio Saul, o desobediente citado aqui no texto, ele profetizou. Saul, que vivia atormentado por espíritos depois, ele profetizou. E criou-se um ditado em Israel. Será então também Saul contado entre os profetas? Mas Saul era um ímpio. Portanto, profetizar. E ele profetizou da parte de Deus, viu, gente? Não foi de outro homem, de outro ser, não. Então, profetizar, nesse sentido de falar coisas, expulsar demônios, essa demonstração de poder, nunca foi evidência de um verdadeiro cristão. Um cristão faz essas coisas, mas não é isso que define ele como cristão. Quer ser definido como cristão, é o seu procedimento que vai definir. É a sua obediência. Jesus, ele encerra dizendo as palavras mais aterradoras, né? Para aqueles que têm achado que cristianismo é demonstração de poder. É movimento, é rodopio, são palavras ininteligíveis. Para quem tem achado que cristianismo é isso, que não é obediência, que não é vida em santidade, que não é arrependimento real, pureza de coração, amor à sua palavra, essas são as palavras que serão ouvidas naquele grande dia. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O mal é o oposto da obediência na palavra de Deus. É a desobediência. O pecado é errar o alvo. É se perder no caminho largo. Um verdadeiro relacionamento com Deus, ele é baseado em confiança no Senhor, em obediência ao Senhor. Santidade ao Senhor é o que Ele requer de nós. Então, ao passo que nós devemos nos esquivar dos falsos mestres, dos falsos profetas, nós também somos encorajados por Cristo a nutrir um verdadeiro relacionamento com Deus. Um relacionamento de confiança, de obediência. Como ele diz, obediência quero e não sacrifícios. Que a gente possa viver para a glória de Deus. E ao contrário dos falsos mestres, ao contrário dos falsos profetas, ao contrário dos falsos irmãos, ou dos falsos cristãos que têm se enganado dia após dia por não amarem a palavra de Deus e não seguirem os seus ensinos. Aqueles que vivem em consonância com a palavra de Deus, em obediência, em retidão, eles ouvirão, como está escrito em Mateus 25:34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Observe como eles herdem o reino. E quem herdará o reino de Deus? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Amém. Vamos cantar um cântico, depois encerrar com oração e o amém tríplice.